A questão do perdão. O perdão é uma questão muito controversa na filosofia. Muitos pensadores têm visões divergentes e, num determinado momento, convergem para uma visão comum, podemos dizer assim. Immanuel Kant, pensador que valoriza muito a autonomia humana, foi o primeiro a trazer o perdão do plano divino para a ética humana, destacando o papel da pessoa, do indivíduo ofendido na concessão do perdão. Jacques Derrida, analisando a história humana, alertou para o risco da banalização do perdão, principalmente em casos onde a ofensa é tão grave e é muito comum que instituições muito poderosas deem entrevistas, se manifestem pedindo perdão pelos erros cometidos. Fato muito comum nas igrejas, o Papa pediu várias vezes perdão pela Santa Inquisição, pela pedofilia e vamos por aí afora. Paul Ricoeur dizia o seguinte, que o perdão ele é um ato inacabado que surge para resolver conflitos inacabados. O perdão, para Paul Ricoeur, seria, na verdade, um caminho, seria, na verdade, uma mediação para resolver conflitos que não terminaram e necessitam ser resolvidos. Contudo, tanto Kant quanto Derrida, quanto Paul Ricoeur acreditam que o perdão é uma ação que requer uma decisão de um indivíduo sem intermediação divina ou estatal. O indivíduo deve livremente, sem interferência de nada e de ninguém, decidir se perdoará ou não. É literalmente uma decisão que obedece ao tribunal da consciência de cada indivíduo. Na minha opinião, eu defendo a ideia de que o perdão é um pedido de desculpas invertido, logo, uma impossibilidade lógica. Como assim? Esse pedido de desculpas invertido seria o momento em que o indivíduo pede perdão ou pede desculpas a outro indivíduo pelo mal que essa pessoa fez a ele. É uma impossibilidade lógica, ou seja, um indivíduo pede desculpas a outro indivíduo que cometeu contra ele um crime, seja um crime físico, seja uma violência moral, psicológica, e esse tipo de relação intermediada pelo perdão é uma impossibilidade lógica. O perdão só pode acontecer de um ser humano para com ele mesmo. É aquele momento em que o ser humano chama a si mesmo para sentar e estabelece com ele um acordo de se perdoar por uma atitude, por uma ação, por uma escolha funesta que levou a um resultado catastrófico e sombrio para pessoas, às vezes, até que ele ama. E esse pedido de perdão, que só pode, no meu entendimento, ser de um ser humano para si mesmo, é fundamental para que o ser humano resolva questões psicológicas gravíssimas. Carregar culpa é literalmente carregar a morte dentro de si. O ser humano precisa aprender a se perdoar. E se perdoando, a vida deve seguir o seu curso. Contudo, perdoar outra pessoa é uma impossibilidade, porque inexiste a possibilidade de que uma pessoa peça desculpas a outro por um mal que essa outra pessoa cometeu, e também que não é, do ponto de vista da própria sobrevivência humana, não é satisfatório, não é positivo que ele se esqueça ou que ele passe por cima de determinadas questões. É a experiência humana que fez com que ele evoluísse. Saber que é possível ser magoado, ser violentado, ser impedido de ser por outra pessoa,
pode dar ao ser humano a capacidade de uma visão um pouco mais abrangente das coisas. Cuidar de si também significa entender que muitas pessoas não gostarão dele e poderão fazer mal a ele. O que você pode literalmente estabelecer nessa relação com o outro que lhe causou um determinado tipo de mal é levar sua vida de forma natural, deixar o tempo correr e não se preocupar mais com isso, porque é o que acontece com todos nós. Contudo, para a própria sobrevivência, de esquecer ou pedir essa desculpa invertida é uma tolice. O perdão, então, no meu entendimento, é uma impossibilidade moral, uma impossibilidade psicológica. Pedir desculpas a outrem pelo mal que ela me fez é a coisa mais ilógica que eu já vi. Contudo, estabelecer comigo uma relação de perdão em relação àquilo que num determinado momento eu tenha feito e que hoje me assombra, isso é fundamental. A saúde humana depende da sua inteligência em saber perdoar-se. E perdoar a si mesmo é uma grande inteligência da mente humana e da própria moral humana.